Nas últimas semanas, diversos clubes de futebol tiveram surtos de Covid-19 em seus elencos. Além do Brasil, vários países como Itália e Inglaterra também vêm sofrendo em suas ligas. Na Liga Italiana, a situação mais famosa aconteceu no Genoa, que chegou a testar positivo para 22 casos. Já na Inglaterra, o West Ham e Liverpool vêm sofrendo, com o atual campeão perdendo o atacante Mané e o recém-contratado Thiago. O jornalista esportivo Felipe Lobo realça a padronização dos protocolos para a realização das partidas nos principais campeonatos nacionais. Bom, o protocolo para jogos, tanto na Inglaterra quanto na Itália e até no Brasil, é o mesmo que a UEFA resolveu adotar. Se você tiver 13 jogadores disponíveis, sendo um deles pelo menos goleiro, então o jogo tem que acontecer. Esse é o protocolo que ficou padrão, que todos os principais países estão usando. Inclusive no Brasil, por exemplo, o Figueirense tem 20 casos ativos de coronavírus, sendo 5 deles na comissão técnica, os outros 15 entre jogadores. E o clube tem jogado normalmente, jogou no meio da semana contra o Sampaio Corrêa, jogou no fim de semana contra o Brasil de Pelotas. Isso tem acontecido por lá também. A gente viu o caso do Napoli, que não viajou para Turim, não jogou e acabou punido, tomou WO e ainda perdeu um ponto por não ter comparecido à partida, né? Então, o protocolo é o mesmo, tanto Inglaterra quanto Itália e os principais campeonatos. O protocolo é que você tem que ter 13 jogadores disponíveis, sendo um goleiro, e aí o jogo tem que acontecer, independente da situação. A não ser, claro, existe uma exceção caso o governo, né, exija um fechamento mais rígido e tal, isso pode ser alterado, mas o princípio é esse, o protocolo para jogos é esse, que é o adotado pela UEFA e praticamente todas as grandes ligas. Mesmo com toda essa questão, ainda há uma discussão sobre uma possível volta da torcida aos estádios no Brasil. O debate faz com que tenhamos pessoas a favor ou contra o retorno. A perspectiva não é essa, os clubes não esperam que isso aconteça, mas existe um protocolo pensando nisso, que eles poderiam até mudar a fórmula do campeonato nesse caso e tentar colocar playoffs ou então uma fase final com os 8 melhores no esquema que a Champions League já fez. Esse é o plano, seria um plano B para o caso de ter uma onda de contágio que impeça os clubes de jogarem regularmente, né? Mas essa é uma perspectiva que a Liga não tem hoje, eles não esperam que isso aconteça. Esse é só um plano B porque o governo pressionou para que existisse um plano de contingência em caso fosse necessário, né? Na Itália são 1.000 torcedores permitidos por partida, mas são convidados. Não são torcedores que compram ingresso. Por enquanto, ainda isso está vetado. Não há uma perspectiva, por enquanto, de quando vai poder voltar a ter jogos com torcida, né, na Itália. Há essa discussão, os clubes discutem, a Liga, o governo, mas ainda não chegaram a uma data onde isso vai ser possível. Por enquanto, vai se manter esse padrão de ter 1.000 convidados em cada partida. Já na Inglaterra, mesmo com uma pressão grande da Premier League, o governo foi mais rígido. O governo tinha um plano de trazer de volta os torcedores a partir de outubro ou novembro. Isso lá em agosto, julho ou agosto. Isso, obviamente, foi adiado justamente porque os números de casos e algumas internações em alguns lugares aumentaram e isso fez com que o governo desse um passo atrás. Agora, o governo falou que pelo menos até março não teremos público nos estádios, o que significa praticamente toda a temporada, né? A gente tem, o campeonato deve ir até maio, se tudo der certo, então não tem perspectiva de público nos estádios por lá nesse momento. No Campeonato Brasileiro, o caso mais falado ficou para a partida entre Palmeiras e Flamengo, quando o rubro-negro chegou a ter 27 infectados em sua delegação. O jogo por pouco não foi cancelado, o que gerou grande polêmica. Mesmo com toda essa questão, ainda há uma discussão sobre uma possível volta da torcida aos estádios no Brasil. O debate faz com que tenhamos pessoas a favor ou contra o retorno. Eu sou a favor na devida circunstância. Voltar assim
30% da torcida. Assim, dá pra acertar ali, botar uma parte da torcida aqui, uma ali separada. Por mais que eu sinta falta, eu não sou a favor da volta das torcidas, porque é algo que vai fazer os casos de Covid aumentarem muito rápido, porque ninguém fica separado, todo mundo fica naquela euforia de ficar junto e tudo mais, e a questão de tempo até os casos aumentarem. Eu iria se tiver com essas circunstâncias aí. Tipo, tá tudo protegido, tal, lavado, com álcool. Eu não vou, porque eu prezo muito pela minha saúde e também pela saúde da minha família, e sei que isso seria muito ruim para eles. O médico intensivista José Aurélio Marques concorda que voltar à torcida no momento pode ser um pouco inapropriado. Na minha opinião, eu acho precoce essa medida, por alguns motivos. Primeiro, porque ainda não temos um total controle da pandemia de uma forma geral. E aí incluímos a estrutura do nosso sistema de saúde, que apesar dos números mostrarem uma redução dos novos casos diagnosticados e de óbitos, e segundo, porque envolve muito mais do que somente os cuidados dentro do estádio. Envolve também os deslocamentos dos torcedores, de ida e volta aos estádios, principalmente a grande maioria que usa transporte público. E nesse cenário, estamos diante de uma dificuldade enorme de controlar e evitar aglomerações. Mas, por outro lado, eu também entendo o impacto econômico de uma forma geral que representa um estádio com uma partida de futebol sem torcedores. Mas, em minha opinião, poderíamos retardar um pouco mais esse processo. Com o cenário atual, é preciso ter a consciência sobre o que é melhor para todos. E sempre é importante lembrar que, independentemente de onde estejam, torçam para os seus times, mas sempre de máscara e com álcool gel.